a democrata Kamala Harris. O Trump já tinha garantido votos suficientes para um novo mandato como presidente na quarta-feira. Ele tem 312 votos do colégio eleitoral, lembrando que é preciso ter 270 para ser eleito presidente, contra 226 da Kamala Harris. Quando a gente olha a votação por condados, aí fica claro que o vermelho, que é a cor dos republicanos, do Partido Republicano, varreu o azul do mapa dos Estados Unidos. Até mesmo, como a Ana Paula Henkel estava falando, a progressista Califórnia, onde a Ana vive já há 15 anos, viu um avanço do Partido Republicano. E no discurso da vitória, o Trump falou sobre o atentado em que quase foi morto com um tiro. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. E a Kamala Harris não demorou a reconhecer a derrota, nem tinha como. My heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for. Donald Trump e Joe Biden devem se reunir na próxima quarta-feira na Casa Branca e, em discurso, o atual presidente falou sobre a vitória do republicano. It's good to see you all, particularly good to see my granddaughter sitting in the front row here. Hi, Finn. How are you, honey? For over 200 years, America has carried on the greatest experiment in self-government in the history of the world. And that's not hyperbole, that's a fact. We're the people. The people vote and choose their own leaders, and they do it peacefully. And we're in a democracy. The will of the people always prevails. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory. And I assured him that I'd direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. That's what the American people deserve. Costa, vamos começar por aí, então. A gente terá daqui a pouquinho no quadro de humor, né, muito material, muita publicação na rede social, muitos vídeos, e em alguns deles a gente vai ter essa brincadeira com o Joe Biden, porque será que o Joe Biden estava realmente torcendo pela Kamala Harris, sabendo que ele foi enxotado da candidatura e da concorrência, da eleição, pela turma dela, Costa? Pois é, me pareceu um tanto feliz para quem foi derrotado, né? Eu acho que ele estava realmente incomodado com como o establishment democrata agiu com ele. Deixa eu dar, já que é a minha primeira fala sobre isso aqui no programa, deixa eu dar minha visão geral da vitória, né? Vou tentar ser o mais sucinto possível. Nós vimos ali o trecho do vídeo do Trump. Não resta a menor dúvida que muita gente do lado republicano acredita que foi a providência divina, que foi um milagre ele ter sobrevivido. E ele sobreviveu a toda a perseguição, né? Impeachment da Câmara com pretextos ridículos, indiciamento de uma justiça instrumentalizada, 2 tentativas de assassinato, pelo menos, e lá está ele, né? Firme e forte, fight. É uma história de superação incrível. É a maior volta política da história dos Estados Unidos, né? Então isso não é pouca coisa. E isso eu acho que é o mais contagiante, né? Ele mostrou que não importa o quão perseguido você esteja, qual a situação que você se encontra, é possível sim dar a volta por cima. Existe um abismo também, Lacombe, entre aqueles que adotam uma visão estética de mundo, os slogans, aquela coisa da cruzada moral, eu quero me sentir bem por defender algumas pautas,
E as pessoas, e eu vou usar essa palavra de forma deliberada, e as pessoas normais. É uma espécie de vingança dos normais, o que nós vimos aí também, né? Pessoas com os pés no chão, pessoas que entendem quais são as prioridades verdadeiras na vida. E aqui teve muito mérito da campanha do Trump, que fez uma campanha toda voltada para a estratégia de falar de questões que realmente importam. Inflação, crime, fronteira e guerras, né? Enquanto isso, a Kamala Harris gastando uma fortuna, muito mais dinheiro do que a campanha do Trump, né? Ficava falando de aborto, de uma forma um tanto obcecada, teve 60% de votos de mulheres solteiras. Mas quando você vai para mulheres casadas, já está embaralhado meio a meio, latinos meio a meio, a coisa embaralhou ali onde eles achavam que ganhavam de lavada, mostrando que as pessoas normais querem saber de coisas normais, não de slogans, de uma campanha voltada com celebridades que, graças a Deus, não influenciam tanto assim politicamente como alguns pensam, né? Eu vi um resumo lá, como que eu vou mandar fazer uma camiseta, né? A gente está mostrando aqui algumas canecas e tudo, mas essa camiseta eu tenho que ter, que foi o melhor resumo que eu vi até agora, né? Ele não é nazista, nós não somos racistas e vai se ferrar. Algo mais ou menos assim, né? Com um português um pouco mais rebuscado. É uma maioria silenciosa, como nós vimos no mapa dos condados, contra pontinhos azuis incômodos e barulhentos. Gente que abraçou a ideologia woke, insana, né? E que achava que isso não ia ter consequências. Achava que o homem normal, que o cidadão comum, não ia olhar para isso tudo, essa esquisitice toda, e falar assim, epa, essa turma não me representa, estou preocupado com a qualidade de vida, com o meu cotidiano, eu estava melhor no governo Trump, ele não é malvadão, o mundo não ficou mais tranquilo com o Joe Biden, coisa alguma, e por aí vai. A mídia, falando nisso, é a grande derrotada nessa história. A velha imprensa morreu. Agora, como diz o próprio Elon Musk, cada um de nós é um jornal. Cada um de nós pode fazer notícia e enfrentar a fábrica de fake news e militância ideológica que se transformou a velha imprensa. Claro que derrotados, juntos com essa imprensa, estão os clãs poderosos, dos Clinton, do Obama, acima de tudo do Obama, aquele que humilhou o Trump lá atrás, e a vingança é um prato que se come frio, né? Os Bush, inclusive, porque dentro do Partido Republicano também foi derrotado ali o pessoal do Rhino, Republican in name only, o establishment, o deep state, na verdade, não é sequer uma coisa de esquerda e direita. Veja que Tulsi Gabbard, que o Bobby Kennedy Jr., alguns democratas tradicionais apoiaram os republicanos dessa vez e o Trump, enquanto que republicanos como a família do Dick Cheney, que era demonizado pelo Partido Democrata, foi para o lado da Câmara. Ou seja, dá para dizer que é antissistema versus establishment. Não é por acaso que uma das primeiras falas do Trump foi declarar guerra ao Deep State. Então nós vamos poder elaborar melhor essas questões, mas vem aí uma coisa sem precedentes. O que nós estamos falando aqui sobre a vitória do Trump é algo que pode mudar a cara do mundo, dos Estados Unidos, se ele realmente conseguir se cercar agora de gente que não deve nada a ninguém, que não precisa responder ao establishment. E por fim, claro, uma primeira nota aqui importante, os inimigos do Ocidente, da liberdade, já começaram a falar um pouquinho mais manso, porque sabem que vem aí um xerife que vai falar mais grosso. É a dissuasão pela força, aquilo que funciona na prática. Uma ameaça crível de usar o porrete, o maior porrete do mundo, a maior indústria bélica do mundo, o maior arsenal nuclear do planeta, e o Trump, imprevisível, louco, consegue convencer os inimigos do Ocidente de que se eles abusarem demais, ele aperta o botão e afinal o botão é maior. Então não é à toa que o Lula chamou de nazista e parabenizou. O Maduro falou uma nova história, o Putin sinalizou, a China sinalizou e todos, até o Hamas, né, e os Houthis no Iêmen, todos eles, o Catar, sinalizando que podemos conversar. O que funciona no mundo é a ameaça crível de uso da força. Não mandar mala de dinheiro como fez Obama e Joe Biden para os xiitas, dos ayatolás xiitas do Irã. Então, muita coisa a ser analisada. Fiz só um primeiro apanhado, mas muita coisa boa vem por aí, na minha opinião. A preparação
Então, Lacombe, nós imaginamos que, como você disse, em temperatura normal, as urnas funcionando normalmente, Donald Trump teria uma chance contra o sistema, porque fato é que nós tínhamos uma ressaca muito grande ainda daquela eleição de 2020, que até hoje tem pilhas e pilhas de perguntas que não foram respondidas. Joe Biden, com 81 milhões de votos, né, o presidente mais votado da história dos Estados Unidos da América, mais que Barack Obama, mais que qualquer outro presidente democrata, enfim, ficou para trás. Então, nós tínhamos aquele receio: será que vai acontecer novamente? Ai, meu Deus do céu! Então, nós ficamos ali torcendo. Se beliscar, né? Eu até recomendei muito aquele site 270 to Win, que você fica ali brincando, se beliscar a Carolina do Norte, mas é a Geórgia, e pegar a Pensilvânia, já fecha, e se pegar o Arizona, mas não pegar o Wisconsin e tal. Então, nós imaginamos que, até porque as pesquisas, mais uma vez, as pesquisas, nossa, está tudo no fio da navalha, como eles chamam aqui, né? Raisin thin, tá tudo ali pescoço a pescoço, tá impossível de ser definido. Então, nós realmente ficamos apreensivos, mas não pela palavra das pesquisas, que a gente sabe que elas erram desde 2016, mas por como o sistema foi, no mínimo, estranho em 2020, e votos brotaram da terra na calada da noite. Então, nós tínhamos, sim, razões para estarmos aflitos e ansiosos. Aí começa a entrar Carolina do Norte, Geórgia, opa, só precisa beliscar mais um lá no cinturão da ferrugem. Aí belisca a Pensilvânia, opa, agora só precisa beliscar mais um, qualquer um dos 4. Aí começa, belisca Wisconsin, tudo bem, foi eleito. Aí vai belisca Michigan, Arizona, Nevada, maioria no Senado, caminhando para a maioria na Câmara, ainda está indefinido, mas 2 cadeiras de definir a maioria. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu trago o meu lado aqui da Califórnia. Peço até para colocar de novo o mapa da Califórnia, porque nem aqui na Califórnia nós esperávamos uma votação desse porte. Em 2020, você vê que é um estado profundamente democrata, o que a gente chama de Deep Blue. 4 anos depois, você praticamente coloca no horizonte a possibilidade da Califórnia se tornar um estado roxo, Purple State. E dentro desse contexto, nós aqui da Califórnia passamos a Proposition 36, o que, assim, com uma vantagem esmagadora também. O que é a Proposition 36? Pode colocar na tela, por favor, Franco. A Proposition 36, ela corrige, olhem para 70% do estado votando na Proposition 36. Pode deixar aí, Franco, por favor. E essa Proposition 36, ela corrige aquela Proposition 47 de 2014, e em que os vídeos, por causa daquela proposition, numa desculpa de diminuir a população carcerária, os vídeos viralizaram no mundo inteiro das pessoas roubando até $950 nas lojas, na CVS. Você ia nas farmácias, os produtos mais caros de beleza ou de pele, todos trancados, uma loucura. Uma loucura. E aí você vê a Califórnia votando 70% para voltar para a sanidade. Obrigada, Franco. Isso foi um alívio para todos nós aqui, porque nós falamos, bom, tem alguma coisa acontecendo. E se os democratas não conseguem fazer essa autoanálise de que essa agenda woke foi longe demais, você simplesmente ignorar o império das leis ao qual os Estados Unidos foi devidamente formatado, os pais fundadores foram criteriosos em relação ao federalismo, ao império das leis e não dos homens, como Jonathan sempre disse, e agora a volta, né, para pelo menos a Califórnia para o meio,
Quem sabe, daqui a uns 6, 8 anos, a Califórnia vira um estado roxo. Agora, para resumir, nesse meu primeiro comentário, Lacombe, eu acho que eu até fiz um tweet sobre isso. Eu acho que essa é a vitória de Donald Trump, que trouxe o eleitorado dele de 2016 para 2020, e que em 2024 ele aumentou uma coalizão significativa. Ele trouxe votos de democratas, de independentes, muçulmanos, judeus, cristãos, negros, brancos, mulheres, homens, a Gen Z, a geração de jovens aí. O legal agora é você votar no Donald Trump. A meninada tá adorando votar no Donald Trump, fazendo dancinha e boné do Donald Trump. É a contracultura. Ser rebelde hoje é votar no Donald Trump. Então, além dessa coalizão espetacular, como o Consta muito bem disse, é uma das maiores reviravoltas na política americana, eu acho que foi uma vitória do bom senso. A população americana dizendo, olha só, homens não são mulheres, homens não podem jogar vôlei, futebol, o que quer que seja com meninas. Policiais são bons, na sua grande maioria. Criminosos são maus. A inflação prejudica a vida das pessoas. Precisamos de gasolina barata. Nós queremos proteção nas nossas fronteiras. E uma coisa que para mim pesou muito, conversando aqui com os meus amigos democratas na Califórnia, diante desse resultado surpreendente aqui. Não mexam, não encostem a mão nas nossas crianças. Essa agenda nefasta, covarde, demoníaca de transição de gênero, essa mutilação de crianças, foram longe demais. Eles foram longe demais e a América, como eu sempre falo para os meus alunos da minha formação, a América sempre reage e reagiu de uma maneira retumbante. E o Trump já anunciou quem vai ocupar o cargo de chefe de gabinete. Suzy Wiles será a assistente direta do republicano na Casa Branca no novo mandato. Segundo o canal americano ABC News, o Trump considera a indicada durona e inteligente. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete na história. E, Leandro, esta semana eu fiz um comentário duro sobre a Kamala Harris, né, dando a real sobre ela, e vieram lá uns desavisados, né, me criticando, me chamando de machista, de misógino. Mas é engraçado, né? Se eu tivesse criticado a Suzy Wiles, se eu tivesse criticado a Margaret Thatcher, ou para pegar um exemplo aqui bobo aqui do Brasil, por exemplo, Jojo Todinho, aí eu poderia ter descido a lenha, que não seria machista nem misógino. E como a Ana disse, Ruxa, eu fiz até uma coluna para a Gazeta do Povo, que saiu hoje, foi publicada hoje, com uma lista de pessoas e narrativas derrotadas pelo Trump, né? E essa lista é enorme, Leandro. O Mark Cuban, né, um outro empresário famoso aqui nos Estados Unidos, chegou ao ponto de dizer que não existiam mulheres inteligentes e fortes perto de Donald Trump. Mas aí ele não é misógino, né, aí não é nenhuma agressão às mulheres. Na verdade, a gente está comemorando com razão, inclusive na Califórnia, além dessa proposta que de uma certa forma revê, né, os erros de descriminalizar o furto, nós tivemos a retirada do cargo, a derrota do George Cohn, o procurador de Los Angeles, que é uma espécie de líder de um grupo de procuradores, né, que ficaram conhecidos aqui como os procuradores do George Soros. O que esse sujeito fez em Los Angeles? Ele adotou uma política de encarceramento zero, né, de só pedir a prisão de crimes muito graves, e às vezes nem assim, e também de soltar muita gente, né, do desencarceramento em massa. E óbvio que isso produz uma explosão de criminalidade. Então, até mesmo na Califórnia já tinha acontecido a derrota de um procurador em São Francisco, e agora esse de Los Angeles, e pelo país a gente está vendo um padrão parecido, né? Para quem não sabe, o George perdeu Soros... por 30 pontos, viu, Ruxo? Exatamente, né? Foi uma lavada. Então, para quem não sabe...
o George Soros bancou a campanha, porque aqui nos Estados Unidos você vota, na maior parte dos condados, no procurador do condado, né? Então o George Soros foi lá e botou dinheiro em procuradores que estivessem dispostos a adotar essa postura de não oferecer denúncia contra criminosos, porque nessa visão de extrema esquerda, você prender criminosos é uma coisa racista, né? O que, na minha opinião, é uma ofensa contra os negros. Mas o ponto é que isso acaba gerando uma onda de criminalidade, especialmente em comunidades negras, né, que enfrentam esse problema de maneira maior, porque se você deixa de prender criminosos e até mesmo deixa de policiar áreas mais pobres, é óbvio que o crime vai explodir nesses locais, né, e foi exatamente o que aconteceu. Então, de fato, o que a gente está vendo é uma volta à normalidade, porque, como a Ana falou, a agenda de extrema esquerda foi longe demais. Inclusive, um dos anúncios do Trump que gerou o maior impacto, eu estava ouvindo antes analistas políticos mais focados em propaganda política mesmo, foi um vídeo da própria Kamala Harris numa entrevista falando que na Califórnia ela foi favorável à mudança nas regras, né, do Estado, para que o Estado da Califórnia bancasse operações, cirurgias de mudança de sexo em detentos, inclusive imigrantes ilegais. Ou seja, né, não contente em defender essa agenda nefasta, ela quer que o Estado banque até mesmo para criminosos operações de mudança de sexo. Então, obviamente que esse tema pegou muito na campanha, mais do que se imaginava, especialmente o aspecto que a Ana fala muito, que é os homens, né, que se veem como mulheres, acredito que são mulheres, no esporte feminino. Basicamente, praticamente todo mundo é contra isso, né? Aqui na Flórida, recentemente, fez uma pesquisa e 82% das pessoas, ou seja, vários democratas também se colocaram contra a possibilidade de homens biológicos, né, homens, enfim, poderem participar de esporte feminino, porque é uma desconexão tão grande com a realidade, né, que nem no caso daquela boxeadora. Você vai colocar um homem, a gente sabe que existe uma diferença gigantesca, os homens são muito mais fortes que as mulheres, você vai colocar um homem para surrar uma mulher numa luta de boxe, porque não tem outra expressão que pode ser utilizada. É óbvio que 99% das vezes um homem que é minimamente treinado vai ganhar de uma mulher numa luta de boxe, inclusive vai poder machucar essa mulher, né? Isso nos outros esportes também. Então, o que a gente está vendo foi uma tentativa dos democratas de fazer um teste, né? Vamos avançar com a agenda. Primeiro eles testaram um sujeito em claro estado de debilidade, né, como o Biden, e passou. A gente fica questionando esses resultados em comparação a 2020, né? Os democratas fizeram mais ou menos 10 milhões a menos de votos. Onde é que estão esses 10 milhões de eleitores? E aí resolveram dar um passo além. Vamos colocar uma nulidade completa como candidata, né? Uma pessoa que é um pastel de vento, que não pode apresentar uma única realização na sua vida, que não ganhou nenhum voto na primária, que até mesmo dentro do Partido Democrata era vista com ressalvas, que sempre teve uma presença sofrível em entrevistas, em comunicados. Onde foi aplicada a Kamala Harris foi um desastre completo. Ela foi eleita, né, pelo Biden, foi escolhida pelo Biden para ser a pessoa que resolveria o problema na fronteira, né, da imigração ilegal. A gente teve a maior onda de imigração ilegal da história dos Estados Unidos, by far. Ela foi eleita inicialmente, pouca gente se lembra disso, para representar os Estados Unidos nas negociações lá com a Ucrânia para evitar a guerra. A gente sabe como isso acabou. Então você pega uma pessoa que não consegue nem mesmo se expressar, né, que não tem uma única ideia, que falou o contrário do que tinha falado nos últimos anos para tentar se passar como uma pessoa pragmática, mais centrista, que basicamente não tinha nenhuma característica própria, né? Uma pessoa falsa. Qualquer ser humano com o mínimo de sensibilidade poderia perceber a falsidade dela. E mesmo assim ela fez 70 milhões de votos, né?
Então isso demonstra o quanto nós regredimos como sociedade aqui nos Estados Unidos, mas felizmente ainda tem uma maioria que conseguiu perceber o perigo e conseguiu